13º, Leis Morais. O capítulo é o 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. O item é o 4, Amor Materno e Filial, a partir da pergunta 890. Então, nós vamos estar na pergunta 890, onde nós vamos conversar um pouco hoje sobre amor materno e filial, né? A gente vai conversar aí sobre esse amor e, às vezes, até mesmo sobre o desamor, né? Porque a gente sabe também que a gente não pode romantizar, porque a gente sabe que ele existe, né? Então, vamos lá, gente? A partir da pergunta 890. Na pergunta 890, cujo tema é amor materno e filial, Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: o amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Olha lá, ele está fazendo duas comparações, né? O amor materno, né? Ele é instinto, é sentimento de instinto, e esse sentimento é comum ao homem e da mesma forma é comum aos animais. E olha o que os espíritos responderam para Kardec: é tanto um quanto o outro, né? É uma virtude e é um instinto. Então ele vem explicando. A natureza dotou a mãe, a natureza dotou a mãe do amor pelos filhos no interesse de sua conservação. Então, a natureza, né, deu a cada mãe, né, esse amor pelos filhos para que a gente tenha interesse em conservação da espécie, né? Nós sabemos que a primeira lei natural que existe em cada um de nós, inclusive até para os animais, é o quê? A espécie perpetuar, né? É a espécie não se extinguir. E ele está dizendo que a natureza dotou a mãe do amor pelos filhos no interesse da conservação, né? Nisso dizendo aqui em relação aos homens, porque ele deixa isso claro para a gente quando ele afirma a seguir, mas nos animais, e ele está dizendo aqui animais irracionais, esse amor é estrito às necessidades materiais. Termina quando os cuidados se tornam desnecessários. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Então, ele está dizendo o seguinte: é uma virtude para o homem, porque esse sentimento perpetua, e é um instinto para os animais, porque os animais eles somente protegem até um determinado ponto. Até enquanto existe uma dependência material. Eles não levam ao pé da letra essa questão da afetividade, tanto quanto a gente. Sobrevive mesmo à morte, acompanhando o filho além da vida material. Então, olha o que ele está dizendo. Além de ser uma virtude, porque nós, enquanto seres humanos, enquanto mães, e muitas das vezes também nós podemos colocar aqui enquanto pais, porque existem sim, ainda que escassos, pais que cumprem os papéis tão bem quanto uma mãe, né? Então, ele está falando o seguinte, que além dessa virtude, né, da gente querer proteger, querer dar esse amor durante toda uma existência, esse amor também se estende, essa virtude, né, do amor materno, ele se estende para além da vida física. Ou seja, uma vez mãe, uma vez desencarnada, você vai continuar preocupando com seus filhos da mesma forma,
né? Isso, de uma certa forma, nos conforta, não é mesmo? Aqueles que já têm aí as mães no mundo espiritual podem, através dessa resposta dos espíritos, ter a certeza de que o amor perdura, ter a certeza que o cuidado ainda permanece. Não importa o quanto nossa idade avançou, mas nós sempre teremos esse olhar de mãe para conosco, como se fôssemos, então, crianças que estivessem necessitando aí do seu amor. Ela faz alusão às questões 205 e 385. Quando a gente vai na pergunta 205, a pergunta 205 diz o seguinte: aos olhos de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os voltar às existências anteriores. Ele está dizendo, Allan Kardec está afirmando, né, perguntando aos espíritos isso, olha, as reencarnações parece que apaga, né, todos os laços familiares. Como assim aqui vocês estão falando que, né, aqui na pergunta 890, já fala que perdura além de uma vida material. Mas ele vem na 205 e fala, mas como a gente passa pelo corredor do esquecimento, não parece, não nos dá, então, a impressão, né, de que as pessoas, os laços de família são destruídos, né? E aí tem a pergunta, a resposta. Ao invés de destruí-los, ela os amplia. Com o parentesco fundamentado em afetos anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são mais fortes. A reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, porque em vosso vizinho ou em vosso empregado pode ter encontrado um espírito que vos tenha sido próximo em parentesco em existências anteriores. Então, o que ele está dizendo para a gente? Olha, embora a gente tenha essa falsa ideia, né? Nós temos uma falsa ideia. A falsa ideia. Ah, passamos pelo corredor do esquecimento, então a gente não sabe de mais ninguém, não lembra de mais ninguém. A gente acha que a família da gente é somente essa, né? Mas lê do engano, porque quando a gente retornar, tivermos equilibrados e tivermos condições, nós vamos conhecer uma família enorme, ou seja, todas aquelas que nós já passamos por ela e a gente já resolveu o que precisava resolver e aquelas que a gente vai precisar ainda vir como família para poder resolver alguma coisa através do amor, né? Então ele fala que amplia a fraternidade, essa união, né? E que muitas das vezes a gente acha que nós estamos longe da nossa família, da família anterior a essa encarnação, e muitas das vezes aquele que está trabalhando na sua casa, prestando um serviço, ou um amigo muito próximo, já foi um parente consanguíneo seu numa outra encarnação. Então, vocês estão ali, de uma certa forma, unidos, ampliando essa fraternidade, até mesmo inconscientemente. Mas esse inconsciente de não saber quem é quem, de onde nós já passamos, isso é temporário, porque um dia todas as respostas nos virão, se assim tivermos equilíbrio para isso, né? E a gente pede e roga a Deus para que tenhamos, para que a gente, ainda que gradualmente, vá reconhecendo os nossos amigos, reconhecendo as nossas outras famílias, né? E vamos assim formando uma grande família até que no todo vire e se torne uma família só, né? Então, quando ele faz alusão também à pergunta 305. Vamos lá na 305. 385, né? Ele vem dizer qual é o motivo da mudança que se opera no seu caráter numa certa idade, e principalmente ao sair da adolescência, é o espírito que se modifica, né? Então, assim, a mudança de caráter é o espírito, como se diz, mostrando verdadeiramente quem ele é. A gente tem uma passagem infantil, que nessa passagem infantil é o momento dos pais ajudarem, né, essa criatura, porque a fraqueza da pouca idade, está lá no final, a fraqueza da pouca idade os torna flexíveis, acessíveis, pois
aos conselhos da experiência dos que devem fazê-lo progredir, né? Então, nossa família é uma família, a gente tem essa família que é muito maior do que a gente possa imaginar, mas quando a gente se instaura aqui, quando a gente chega aqui, tanto os pais, né, a mãe e o pai, têm esse dever para com os filhos, de ajudá-los no progresso, dever esse que foi assumido por eles mesmos antes de receber esses filhos. Assim como o filho escolhe o pai, os pais também aceitam a missão de quê? De ajudar os filhos no desenvolvimento, né? Então, nós já aprendemos que os laços, eles não se rompem, os laços são eternos. Nós temos mais de uma família, né? É uma virtude do homem, né? E ter esse amor, principalmente aqui, quando a gente está referindo o amor maternal, até mesmo além da nossa existência, e esse amor além da existência que faz com que cada vez a nossa família se torne maior, né? Os animais ainda estão um pouco, relativamente, né? Um pouco atrás de nós. Mas é verdade também, nós podemos afirmar, porque a gente tem visto muito, tem alguns animais, algumas mães, né? É, de animais irracionais que fazem o seu papel melhor do que aquelas que são racionais e que deveriam fazer, surtir o efeito da melhor maneira possível, né? Mas aí, infelizmente, são, né, é cada um, mas mostra-se o nível de desenvolvimento, né, nesse quesito aí. Pergunta 891. Já que o amor materno está na natureza, por que há mães que odeiam seus filhos e muitas vezes desde o nascimento deles? Olha lá. Se o amor materno nos é natural, ou pelo menos deveria ser, esse instinto de não só de conservação, mas de proteção durante toda uma vida, essa virtude, então o porquê, né, que há mães que odeiam seus filhos e muitas vezes desde o nascimento? Olha a resposta. É algumas vezes uma prova escolhida pelo espírito da criança, ou uma expiação se ele próprio tiver sido um mau pai, ou uma mãe ruim, ou mau filho numa outra existência. Então veja bem, por que existem essas mães que odeiam os filhos? Às vezes já do ventre. A mãe não sabe nem explicar, mas ela tem uma repulsa com aquele feto, né? Então, olha aqui. Algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito da criança. Ela mesma, a criança escolhe a vir, né, no seio dessa família, onde tem pais que são ruins, porque ele precisa espiar algo. Ou porque ele foi um mau filho, ou um mau pai, uma má mãe, ou porque ali existe uma inimizade muito grande entre aqueles, e que talvez, inserindo-o no seio materno, por essa natureza que o que ela já carrega, talvez ela consiga desenvolver o amor por aquele ser, né? Então, pode ser uma expiação, porque já foi ruim na outra vida. Então, ele arrepende, ele repara, mas ele precisa expiar, né? E ele precisa ir, né, essa expiação aí de ter sido um mau pai, uma mãe ruim ou um mau filho, né, numa outra existência. Então, o que que ele faz? Ele escolhe aqueles para poder sentir na carne, né? E os pais acabam que aceitam também. Quer ver um exemplo disso? A reencarnação de Segismundo.
É só vocês procurarem aí na internet, né? Segismundo precisava que aqueles pais o recebessem, porque na última encarnação, Segismundo tirou a vida daquele que iria ser o pai. Então, ele queria e gostaria que tivesse a oportunidade de retornar como filho, para que eles pudessem, então, fazer as pazes. Para que, através do amor, aquele ódio, aquela raiva entre os dois pudesse, então, ser diminuída ou, então, excluída de vez. Vamos seguindo? Em todos os casos, a mãe má só pode ser animada por um mau espírito que tenta atrapalhar o espírito do filho para que sucumba ante as provas que escolheu. E aí também tem muita questão dessa inimizade que nós estávamos falando, né? Às vezes, esse espírito até aceita que o outro venha, mas ele, por já ter uma essência mais densa, ele aceita, mas faz de tudo para que o outro se sucumba, ou seja, se perca, né, diante da vida. Então, começa a exercer aí um papel exatamente ao contrário do que a gente conhece como sendo a essência de mãe e de pai. No entanto, essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que conseguir superar. Então, veja bem, ele veio para uma, vamos supor que veio para uma expiação. Se ele consegue passar por aqueles pontos aos quais ele veio destinado, ele tem um mérito, né? E se esse pai ou se essa mãe tem esse sentimento denso, mas não o devia ter, porque ao longo do tempo, ainda que denso, ele precisava ter o quê? Aprendido, né? A depurar, a experimentar esse sentimento de proteção, esse filho que conseguiu suportar, né, os pontos que ele conseguiu vencer, ele tem com certeza o trabalho prestado. Pergunta 892. Quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não serão desculpáveis por não sentirem por eles a ternura que sentiriam em caso contrário? Olha, esse filho me dá muito trabalho. Então, eu não sinto por ele a mesma ternura dos demais. Esse menino só me dá desgosto. E aí, Allan Kardec está dizendo, né, que não seria um motivo de desculpar esses pais, já que o filho só traz desgosto, desculpá-los porque eles não aprenderam a ter ternura e não aprenderam a amar aquele filho? E os espíritos respondem o seguinte: não, porque é um encargo que lhes foi confiado e a missão deles é fazer todos os esforços para conduzi-los ao bem. Mas esses desgostos são frequentemente a consequência do mau costume a que os habituaram desde o berço. Colhe, então, o que semearam. Então, olha como é duro, né? Como é duro e como a gente também, às vezes, vai na frente e volta atrás. Por quê? Quer dizer que, olha, isso não é fator para desculpar os filhos. Embora os seus filhos possam te dar algum desgosto, mas vocês, enquanto pais, precisam também fazer o exercício de amar. E na grande maioria das vezes, aqueles que lá na frente os traz desgostos, é porque lá naquela primeira infância, os pais não conseguiram educar da forma que deveriam. E como é esse educar, né? Lá na pergunta 385, ela nos fala sobre isso, sobre essa primeira infância. A psicologia também nos explica sobre isso. A criança, na sua primeira infância, quando está começando a aprender, ainda que a gente saiba que a criança é um espírito antigo, que a criança vem trazendo as suas inclinações boas ou más,
Nessa primeira infância é que é momento da gente começar a ensinar. Como são muito flexíveis, a mente é muito flexível, a gente precisa tentar moldar da melhor maneira. Lógico, cada caso é um caso, né? Tem aqueles casos que os pais são bons a vida inteira e o filho, quando chega lá na adolescência, estoura, né? Vem o seu caráter à tona, ele vem mostrando quem ele verdadeiramente é, com todas as suas inclinações que a ele é inerente, e aí não tem como consertar mais, né? Mas aqui os espíritos estão sendo categóricos quanto às responsabilidades dos pais. E aí a gente pode chegar também a uma conclusão. O quão difícil é a tarefa de educar. Quanta responsabilidade precisa ter pai e mãe. Porque aquele dentro do seu papel que fracassar, pode ter certeza que ele, não que ele será cobrado, mas estará nele mesmo a necessidade de reparação, né? E aí as pessoas acham que é só ir colocando filho no mundo e está tudo bem. E está tudo lindo e maravilhoso. E educa de qualquer jeito, e educa de qualquer modo. E aí lá na frente, né, explode, porque o momento de flexibilidade, o momento que deveria ter sido cuidado, ter sido ensinado, né, não foi da maneira correta. E às vezes nós, enquanto pais, pecamos muito, né? Ou por excesso ou por falta, né? Então, ainda assim, todos nós somos corresponsáveis. Pai, mãe e filho, né? Eu acho que pai, mãe e filho são uma relação, né, que precisa, primeiramente, ter discernimento. Discernimento para os pais, que eles precisam saber que à medida do... Eles sabem, né, na idade adulta, ou então já tendo algum entendimento, eles sabem perfeitamente como uma criança vem ao mundo. Então, se você se predispõe a estar nessa caminhada, nessa jornada, nessa chuva, você também tem que saber que se ali, né, se uma criança, um espírito, um corpo está sendo concebido para que um espírito possa chegar, você terá responsabilidades. Se você não assim o deseja, você precisa evitar, né? Porque os meios contraceptivos estão aí, os métodos contraceptivos estão aí, né? Hoje em dia, em pleno século XXI, nós não podemos falar que ninguém não tenha conhecimento. Ainda que no lugar mais escasso, né? Às vezes pode ter a escassez de não conseguir chegar a esse método, mas tem conhecimento, né? De como uma vida vem ao mundo. Então, junto dela, nós precisamos ter discernimento, né? E depois que esse filho chega ao mundo, nós precisamos ter a virtude do amor, nós precisamos ter também esse instinto de proteção, né? Esse instinto de colocar de pé, de amar, de educar, de ensinar. Missão árdua que precisa ser feita e que pode ter certeza de quando ela for feita de qualquer maneira, algo errado vai acontecer. E como eu disse anteriormente, cada caso é um caso, mas tudo será apurado. Porque muita coisa que a gente vê, muitos adultos frustrados de hoje, são frutos, sim, de educações escassas ou severas demais de outrora, né? De ontem. Quantas pessoas a gente vê que não carregam traumas de infância e que não conseguiram superá-los até hoje? E aí a gente tem um grande problema pela frente, porque existem pais que tiveram traumas de infância
não conseguiram superá-los, e aí o negócio foi mais grave, porque perpetuou no seu filho. E às vezes fez com o seu filho até pior. E aí o filho cresce, porque os pais esquecem que os filhos crescem, esquecem que os filhos vão ter discernimento, e aí descarrilham na vida, porque diante daquele fato se tornaram fracos. Não estou aqui dizendo que são vítimas, mas infelizmente tem pessoas que diante de determinados traumas não conseguem se reerguer. E muitos traumas, existem pais que são cruéis, que está ali naquele período que deveria ensinar pelo amor, está ensinando pela dor, está inserindo ali na mente do outro, né? Como se fosse uma obsessão de encarnado para encarnado. Porque às vezes, gente, pode fugir da realidade de vocês. Né? Porque às vezes as pessoas veem, gente, mas aonde tem isso? Às vezes pode estar muito longe da gente, mas existe. Aquele pai, né? E aquela mãe que muitas das vezes é omissa, que está ali dizendo para aquele filho o tempo todo: você não vale nada. Quem é você aqui no meio de nós? Exclui o filho das coisas. E muitos chegam à idade adulta com traumas que não conseguem superar. E aí muitos se entregam às drogas, entregam aos vícios do álcool, entregam nos vícios de tudo, toda e qualquer natureza. E alguns até o suicídio. Ah, mas agora eles já sabem como levar a vida, mas tem pessoas que não conseguem. Às vezes a gente olha assim, ah, se fosse comigo seria diferente, porque você tem a força necessária para poder se reerguer diante disso, mas tem outros que não têm. E aí? E aí, uma vida que você se disponibilizou a fazer, que você se disponibilizou a ter essa responsabilidade, em vez de você ajudar, você atrapalha mais que ajuda. Porque muitas pessoas têm a falsa ideia, né? De quê? De colocar um arroz e um feijão dentro de casa, tá ótimo. E aí faz o diabo a quatro que quer com os filhos, né? Esquecendo que os filhos crescem, que os filhos adquirem discernimento, que os filhos conseguem fazer as reflexões. Então, nós temos a maternidade, estendendo também a paternidade, nós a temos de uma forma muito bonita, como aquelas mães que vêm de fato para fazer o que precisa ser feito, que dão amor, que cuidam mesmo, que vai além da vida e que cuida, que respeita seu filho, sobretudo, e o seu filho adquire por ele respeito, porque um dia ele aprendeu a ter esse respeito. Mas, infelizmente, nós temos esse lado daquelas que também abandonam, daquelas que os filhos não conseguem se reerguer. Então, cada um dentro da sua caminhada, será responsável pelos seus atos. A responsabilidade dos seus atos os levarão a merecimento ou, então, a necessidade de retornar, de arrepender, de reparar e de expiar. E aí a gente vê também a quantidade de pais, de mães e de filhos, ou seja, de uma sociedade num todo, porque todos nós, se não somos pais, somos filhos ou fomos filhos de alguém, e se a gente está vendo toda essa problemática, se a Terra caminha para mundo de regeneração, pode saber que não é aqui que eles vão espiar isso, vai espiar isso para outro planeta para lá. E aí a gente vê o quanto a gente está necessitando de evoluir, de evolução, né?
nos manter de pé, às vezes, é muito difícil, dependendo da situação que nós somos colocados. Tanto de ser pais, de educar, né, quanto de ser filhos também. Porque muitas das vezes, hoje em dia, né, e eu vejo muito isso, existem filhos sendo escravos dos pais, enquanto aqui não tem ninguém para ser escravo de ninguém. Pode ter certeza que esses voltarão para poder espiar, para poder passar na carne aquilo que um dia ele fez o outro sofrer. Porque só passando na carne é que a gente sabe e que a gente não desejará passar mais, né? Porque a gente viu que doeu. E o contrário também é verdade, que às vezes tem mães tão amorosas, né? Que a gente dá vontade de retornar com elas quantas vezes for preciso, né? E aí tem aqueles, né, que tem tantas expiações para poder passar, que quando chega dentro de uma família, existe ali uma família só de inimigos, se sente o quê? Um peixe fora d'água e fala misericórdia, não quero voltar para esse povo mais, né? Nossa Senhora, na próxima reencarnação, pelo amor de Deus, não me coloque com esse povo, não. Embora eu seja que se eu não tiver reparado o que eu preciso reparar, eu vou ter que reparar ainda, mas deixa para as próximas, deixa eu tomar um fôlego aqui, porque engolir esse povo tá difícil, né? Mas aí nós sabemos que a regra deve ser a regra pela natureza que é inerente a nós. A regra é que nós tenhamos o amor como virtude e que nós possamos levar os nossos filhos além de uma vida material e que nós possamos encontrar outros pais, né, que já nos deram a chance de estarmos aqui hoje também. Porque se nós estamos aqui hoje nessa existência desse modo, é porque nós precisamos passar por outras fases lá atrás, e lá atrás também nós precisamos de suporte para ter passado por aqui e sermos o todo que nós somos hoje, né? Porque cada encarnação são fragmentos que juntado forma a nossa consciência de um, né? Então, é muito importante que as pessoas tenham responsabilidades, né, quando o assunto for maternidade ou paternidade, porque existem aí sim grandes responsabilidades. Os filhos escolhem os pais, mas os pais aceitam as missões também dos filhos. Então, que todos nós possamos ter discernimento, que todos nós possamos ter força, que todos nós possamos ter dentro de nós, sobretudo, amor e paciência, né? Porque às vezes nós precisamos de paciência demais para poder romper, para poder chegar lá na frente e atingir, né, o nosso objetivo, que é de terminar esse projeto reencarnatório ou de terminar determinados pontos. Que todas as crianças possam crescer num lar de amor, que ainda dentro das suas diferenças, cada um possa ter maturidade, o pai e a mãe, de fazer o quê? De pegar essa criança e dar de fato as mãos, né? Sem fazer distinção de uns e de outros, porque ainda tem isso, né? Tem uns pais que preferem mais uns filhos do que os outros, né? E aí, de repente, o outro, um vale muito, o outro não vale nada, né? E o outro percebe, né? Percebe na carne. Isso aí não adianta falar que não, porque percebe, né? É perceptível, né? Então, que os pais possam pegar as mãos dessas crianças e conduzi-las ao melhor. Ainda que possam ter falhas, mas que possam fazer o melhor. Que dentro dessas falhas, a positividade possa se sobressair diante delas, né? E que toda a criança que vier possa saber também amar os seus pais, possa saber se deixar moldar a sua mente para que as suas inclinações negativas possam começar desde já, desde a infância, a ser o quê? Alinhada, educada, para quando chegar lá na frente, lá nos seus 12, 13, 14 anos, que ele recobrar realmente a sua essência, a sua capacidade, o seu caráter,
ele também trazer aquele bom costume, aquele bom princípio que ele aprendeu lá na sua base de agora, né? Então, que todos nós possamos ter aí sorte de sermos, de encontrar, né, o espírito correto, ter fé, ter coragem, ter paciência de fazer o melhor, que é o que nós precisamos fazer para que cada um de nós lá na frente não seja responsabilizado por aquilo que deixou de fazer. Alguma dúvida, gente?